Olá, bem-vindos ao GPP Insider, o podcast onde exploramos os conceitos mais profundos em gestão de políticas públicas. Nele você vai aprender sobre as etapas de implementação, monitoramento, avaliação e análise de políticas públicas. Eu sou a Letícia Silvestre, mas pode me chamar de Leti. Nosso grupo é composto por mim, Vitória de Jesus Dutra de Oliveira e Larissa Alcoforado dos Reis. E nesse podcast nós vamos mergulhar em um tema crucial para o mundo moderno, ética e poder. Vamos discutir como as ideias de grandes filósofos como Thomas Hobbes, Maquiavel, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Kant ainda reverberam nas dinâmicas de liderança e poder nos tempos de hoje. E para ajudar a traduzir esses conceitos para a prática, no nosso cotidiano, temos uma convidada muito especial, a psicóloga Mônica Cunha Ferreira, que vai nos ajudar a entender como esses pensamentos filosóficos se conectam com a psicanálise e influenciam nossas relações no mundo corporativo. Fique com a gente para essa conversa rica. Iniciando nosso diálogo, gostaria de saber como as teorias éticas e políticas clássicas ajudam a entender o comportamento humano, especialmente no contexto da psicanálise. É interessante pensar que a psicanálise ela trabalha com uma outra ética, a ética do desejo. E aí, quando a gente vai pensar sobre as teorias éticas clássicas e políticas, das políticas que são desenvolvidas, né, acerca de algumas éticas sociais, isso em cada tempo, né, em cada estação, em cada sociedade. E a gente vê também um conceito diferente daquele filosófico de Descartes que diz, né, penso, logo sou, cogito, ergo sum. E aí a psicanálise ela vai completamente contrária, porque ela não toma como ideia principal o pensamento do sujeito. Claro, obviamente, que não é que a gente vai ignorar o pensamento do sujeito, que a gente vai colocar como algo que não é as ideias, a moralidade do sujeito. Não. Mas de que existem algumas coisas que vão sendo postas de lado na medida em que a gente compreende que o sujeito não é só aquilo que pensa, e que sua totalidade não estaria só naquilo que pensa. E até em psicanálise, né, o interessante falar em totalidade, porque em psicanálise não existe essa totalidade, não existe esse sujeito completamente moral, completamente correto, né? E a gente vê Kant traz aí um homem moral. Então, assim, a psicanálise ela não trabalha necessariamente com isso. A psicanálise trabalha com a ética do desejo. E aí a gente vai buscar encontrar o que move esse sujeito. Quando a gente fala, né, sobre o comportamento humano, o comportamento é aquilo que está aparecendo. E aí que se pode atribuir juízo de valor, né, moral, ético. Só que dentro do contexto da psicanálise, a gente não vai julgar e estabelecer de acordo com os princípios e os parâmetros do analista, do sujeito que atende aquela pessoa que está ali trabalhando com ela. Mas de que é importante a gente compreender de onde que esse sujeito veio. De onde que veio essa pessoa? O que para ela é comum no contexto dela? Porque se a gente pensar, sociedades mais antigas, existia um tipo de comportamento que era esperado, e pensando, né, lá no século XIX, sobre as histéricas de Freud, existia um tipo de comportamento que era esperado daquelas mulheres. E aí a gente vê crescendo um adoecimento. Então existia uma espécie de moralidade esperada a respeito daquelas mulheres. E a gente vê no comportamento daquelas mulheres uma reação a essa expectativa de moralidade social que havia naquela época. E aí a psicanálise ela vai trabalhar
na contramão disso, né? Não de reforçar, não de trazer valor àquilo que a pessoa está falando, no sentido de isso tem mais ou menos valor. O valor da psicanálise é o valor da própria escuta do sujeito. E aí essa escuta vai ser de coisas que parecem moralmente e socialmente absurdas, mas que a psicanálise vai escutar como se escutasse uma coisa dita moral. Então, a psicanálise vai escutar o sujeito, a pessoa, e aí, independentemente, né, do seu grau, assim, de instrução, independentemente do seu conhecimento intelectual, independentemente do seu conhecimento teórico, político, ético, a psicanálise vai buscar escutar o sujeito, esse sujeito que aparece ali, naquele momento. E aí, por isso que a gente vai pensar que as teorias éticas e políticas clássicas, elas servem sim, porque elas trazem uma base social. E a gente precisa compreender de onde que essa pessoa vem, mas de não necessariamente que isso vai dar uma resposta para aquele comportamento do sujeito. Ainda nesse pensamento, como a psicanálise, ao explorar o inconsciente e os impulsos humanos, se relaciona com as teorias filosóficas sobre moralidade e poder? Sobre moralidade e poder é muito interessante, porque a psicanálise ela vai buscar ouvir esse sujeito que chega, esse sujeito do inconsciente, e aí Freud ele desenvolve a teoria, né, chamada pulsão de vida e pulsão de morte, que todos nós estaríamos regidos por essas duas pulsões, tanto de vida quanto de morte, e aí estariam envolvidos os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz, né, coisas relacionadas a essas pulsões. E sendo que a psicanálise também não vai colocar, Freud não vai colocar, de que é como se o homem fosse tomado por uma espécie de entidade da pulsão de morte ou da pulsão de vida e fosse colocado a fazer uma coisa. Quando a gente fala sobre moralidade na teoria filosófica, me parece um pouco que passa por aquilo que é de um bem comum a todos, de algo que é justo a todos, de algo que está ali, não apenas de um conjunto de normas, de obrigatoriedades, mas de algo que vai ser bom para um contexto e um conjunto social. Só que é interessante a gente pensar, porque o Charles Melman, lá em 2009, numa publicação dele, ele vai falar por que o sujeito, né, mesmo sendo livre, mesmo podendo fazer suas escolhas, o que faz com que ele se prenda a algo? O que faz com que, por mais que ele queira ser bom, ter uma boa moral, o que faz que esse sujeito não consiga cumprir aquilo que são das normas sociais num todo? E aí, Freud também traz outra coisa que é brilhante, que ele vai falar sobre id, ego e superego. E aí, o superego estaria dentre todo esse conjunto de normas, a gente pode pensar o superego como tudo aquilo que barra o sujeito, como tudo aquilo que coloca um freio no sujeito. E aí, então, o que faria com que a pessoa não fosse a boa pessoa, o sujeito moral, né? Se ele tem esse superego ali atuante e por mais que ele queira ficar, né, atendendo todas as exigências desse superego, por que ele não pode, então, se libertar e cumprir o seu desejo? O que teria no sujeito, da sua ética e da sua moralidade,
que faria com que ele não fizesse aquilo que deseja. E aí a gente pode compreender que existe um sujeito muito para além daquilo que é considerável ético e moral, daquilo que se espera, daquilo que se acredita, daquilo que se diz que existem todas as condições perfeitas para que aquela pessoa desenvolva sua moralidade. E que às vezes, né, a gente pode olhar assim numa ótica não psicanalítica e dizer que uma ação não foi moral, uma ação não foi ética. Observamos muito frequentemente que entre a psicanálise e a teoria de Maquiavel, existe uma visão pragmática da moralidade, onde os fins justificam os meios. Essa visão pode ser analisada à luz da psicanálise, especialmente em termos do conflito entre desejo inconsciente e normas sociais. É interessante pensar que quando a gente fala que a psicanálise trata da ética do desejo, não é de que eu desejo, sei lá, a mulher de uma outra pessoa, e aí, porque ela é casada com essa outra pessoa, eu vou, mato, porque é o meu desejo, e, né, tá ok, tudo bem, né, foi o desejo do sujeito. A psicanálise, ela não vai trabalhar assim. Até porque quando a gente fala em psicanálise sobre desejo, né, desejo não é só, eu quero uma maçã, eu quero hoje jantar alguma coisa diferente. Desejo em psicanálise é desejo de desejo. Então, sempre vai existir, né, quando a gente fala a partir de Freud, um conflito nesse desejo do sujeito. Ele vai ter um conflito, muitas vezes, moral. Um conflito. Por que o sujeito não realiza esse desejo? O que faz com que pessoas cheguem ao consultório de analistas e não tenham vivenciado o seu desejo? Porque existe, né, para aquela pessoa, muitas vezes, uma ideia que foi construída a partir, né, da linguagem, a partir das vivências desse sujeito, de como ela foi se constituindo psiquicamente ao longo da vida, e que em algum momento essa pessoa barrou aquele desejo. E aí, assim, de que é muitas vezes importante que o desejo seja barrado, né, em algumas circunstâncias, porque se a gente pensa, né, as diferentes estruturas clínicas dentro da psicanálise, né, neurose, psicose, perversão, o autismo também, que está vindo como uma quarta estrutura, está vindo não, né, já está há um tempo. Então, assim, quando a gente começa a compreender o sujeito, não é de que se ele tem um fim que parece bom, então é justificável tudo aquilo que ele faz. Ou então, para alcançar o desejo, ele tem que, né, passar por cima de tudo, de todas as coisas. Gente, isso é uma coisa muito grotesca, porque já pensou? Uma pessoa, né, tem uma vontade de fazer alguma coisa, e eu não tô falando desejo, tô falando vontade de fazer algo, essa coisa não é moral, não é ética, digamos até contra a lei. E aí ela passa por cima de tudo, de todos para realizar aquilo. E aí faz. Tá, mas e depois, né? Brigou com a família, foi preso ou presa, aconteceu alguma coisa. Então, assim, existem consequências que vão estar envolvidas na decisão de cada sujeito, de cada pessoa. E aí esses conflitos inconscientes, né, desses desejos inconscientes, quando se fala sobre as normas sociais, não é de que todo desejo do sujeito vai sempre ir contra uma norma social. É de que, às vezes,
para uma pessoa, o desejo dela é cursar, vamos dizer, engenharia, mas a família é de músicos. Ou então o contrário, né? Que acontece também. Ah, o desejo dela é cursar música. E essa vontade, o desejo, é aquilo que move, aquilo que, né, ela tem paixão em fazer, gosta de fazer, há um certo gozo nisso. Porém, existem algumas normas que pedem que pessoas, né? E isso aí o sujeito tá, né, ali na sua cabeça, com as suas normas, com as suas regras, com as coisas que ele construiu ao longo da vida, do que pode, que não pode, do que dentro daquele ciclo que ele vive, né, do seu familiar, né, dos seus amigos, daquilo que ele foi também atribuindo a essas pessoas. Ah, se esperava que fosse um médico, um engenheiro. Então, esses conflitos, necessariamente, não é com a grande norma no sentido social geral. Às vezes é um conflito familiar, às vezes é um conflito da pessoa com ela mesma, né? De que eu acredito que acaba sendo muitas vezes sempre do sujeito com o sujeito, né? Porque é do sujeito com aquilo que ele acredita que vai ser aceito, que não vai ser aceito, que as pessoas vão gostar, que não vão gostar, do que ele abre mão para se socializar. Uma coisa interessantíssima é que o sujeito ele vai sempre abrir mão para que ele possa se socializar. Então, abrir mão não de tudo, é claro, não estou dizendo aqui de tudo, pode ter as pessoas que, né, abram mão de tudo, em alguma medida, mas o sujeito ele já entra na linguagem perdendo. Isso a gente vê em Lacan. Então, há sempre uma perda, há sempre uma falta. Não, nunca haverá esse sujeito plenamente satisfeito. Por isso a frase, né? Desejo é desejo de desejo. Então, eu queria um carro, e aí consegui o carro, não era aquilo, e aí vai, eu queria essa casa, consegui a casa, não era aquilo, e aí continua, é o movimento da vida dessa construção que a pessoa vai desenvolvendo. Agora, né, partindo mais para a visão relacionada a Hobbes, Locke, Rousseau e a natureza humana, né, vamos para iniciar um bloco de perguntas da seguinte forma: como a visão de que os humanos são governados pelo egoísmo no estado natural se conecta com a psicanálise, especialmente com o ID dos impulsos básicos? É interessante falar sobre egoísmo, porque às vezes as pessoas acham que uma pessoa que aparentemente faz tudo o que quer é uma pessoa necessariamente muito egoísta, que atende a todos os desejos do id e que é uma pessoa feliz. E aí, essa é uma mentira, né? É uma inverdade que muitas vezes fica ali dita e achada pelas pessoas de que é aquela pessoa que vai lá e faz o que quer e que parece não se importar com ninguém, tá ali, né, atendendo e sendo governado por si mesmo, só faz o que quer, né, não tá nem aí pra moralidade, não importa o que as pessoas falem, os pais, os amigos, e aí não tem mais amigos. Gente, que é interessante pensar que pode ser que essa pessoa carregue também um grande sofrimento em se manter nessa perspectiva de pessoa, né, que as pessoas leem, querer manter essa coisa que as pessoas leem, que não tá nem aí para nada. E aí é também, né, uma falácia de que o perverso, ele não sofreria, o sujeito perverso não sofre, o sujeito perverso sofre, tá? Tanto quanto o sujeito neurótico. Só que sofre muitas vezes de maneira diferente. Então, quando a gente fala sobre realização de desejos do ID, não necessariamente o sujeito que aparenta realizar os desejos é um sujeito feliz.
Nessa perspectiva, como a psicanálise pode interpretar o conceito de bondade natural no ser humano, considerando o papel do inconsciente? Para a psicanálise não existe o sujeito naturalmente bom, não existe também o sujeito naturalmente mal. Para a psicanálise existem sujeitos, e esses sujeitos são desenvolvidos ao longo da vida. E para a psicanálise, na verdade, nada é natural. Não significa dizer também que tudo foi porque ele foi condicionado, né? Que aí também isso não seria psicanálise. Mas de que existe algo que sempre vai escapar ao sujeito, mesmo que seja esse sujeito tido como bom, sujeito bonzinho. Quantos de nós já vimos pessoas que eram consideradas pessoas incorruptíveis, pessoas maravilhosas, pessoas muito boas? E aí, num determinado momento, descobre-se algo socialmente, assim, moralmente inaceitável. E aí cai toda aquela máscara, cai todo aquele conceito de sujeito bom. Porque não existe esse sujeito naturalmente bom. E é isso que a gente aprende, né, em psicanálise. De acordo com a teoria da psicanálise, como a ideia de que a sociedade e as instituições corrompem a natureza humana se compara à noção de que a civilização reprime os instintos. O sujeito, quando ele se torna civilizado, e aí eu digo civilizado quando ele entra na sociedade, lá muito pequeno, nenenzinho. Quando ele entra na sociedade, ele vai sempre perder alguma coisa. O sujeito da sociedade, isso a gente vai ver, né, no livro, no texto de Freud, O Mal-Estar da Civilização. E aí é um sujeito que, para entrar na sociedade, ele vai precisar abrir mão. E aí a gente vê como que a gente vê isso na prática, na vida de uma criança. A criança é uma criança que faz muita birra, é uma criança que briga com todo mundo, bate em todo mundo, fica sozinha. Só que ela não quer ficar sozinha. E isso é um exemplo, tá? Não tô dizendo que seja sempre assim, dessa maneira, dessa forma. Supondo que seja um sujeito neurótico que queira ali o desejo do outro. E aí, né, que faz demanda pro outro. E aí essa criança começa em algum determinado momento a, claro, a partir, né, de algumas intervenções dos pais, digamos, da escola, e aí ela começa a modificar alguns comportamentos com, visando, na verdade, algo do outro. Mas se a gente parar para pensar, quando ela estava fazendo birra, quando ela estava gritando, mordendo, chutando, batendo, será que ela também não estava querendo algo do outro, da outra pessoa? Então, não é de que a civilização vai fazer com que o sujeito, né, reprima tudo, acabou tudo, o sujeito civilizado é um sujeito que acabou tudo. Não, não é bem assim. Mas, claro, né, para estar em sociedade, o sujeito, a gente abre mão de algumas coisas. A gente abre mão, né, de, sei lá, de sair gritando no meio da rua todo tempo, toda hora, porque seria minimamente esquisito. A gente abre mão, né, de sei lá, de andar nu na rua, né? Porque, mas um dia tá muito quente, vou andar nu na rua. Provavelmente você vai ser preso. Então, o sujeito civilizado é o sujeito que ele é colocado dentro desses parâmetros, mas não só colocado, é o sujeito que ele aceita. E que não necessariamente são parâmetros ruins, né?
Gostaria de saber agora como a psicanálise vê a formação ética e moral, dos indivíduos. Ela é composta ou construída internamente e inconscientemente? O sujeito, quando ele nasce, existe um conjunto de regras que está ali, que são colocadas por seus pais, que são colocadas pelos seus parentes, e aí ele vai para a escola, pela sua escola. Então, existe um conjunto de regras que são consideradas morais ou não, que vão dizer de algo para aquele sujeito, que vão colocar uma barreira, um limite, que são extremamente importantes também, extremamente necessárias, não todas, mas que é importante, que haja alguma regra, é importante que haja algum limite, porque um sujeito sem limites, ele não se socializa, ele não entra, no jogo simbólico, então ele não entra ali na cadeia simbólica. E aí é interessante porque à medida que isso é colocado no sujeito, existe também algo do sujeito que as aceita, que as internaliza, que as recebe. E aí uns vão receber, essa moralidade colocada e as questões colocadas, seja dentro de uma família, se for uma família religiosa, seja dentro, dos conceitos que vai aprender, seja no que for. Ela vai construindo a relação. Então, é um jogo de relação, daquilo que ela constrói, daquilo que ela interpreta, de coisas que lhe são colocadas. Então, esse jogo, ele é inconsciente muitas vezes, na grande maioria das vezes, porque, muitas vezes só depois que cresce, um determinado momento da vida, que o sujeito vai pensar por que eu achava que uma coisa, bem que parece nada a ver. Por que eu achava que não podia tomar manga com leite, assim? O que tinha, A gente sabe que existe um contexto histórico atrás disso, E eu digo a gente, supondo que a gente saiba. Mas de que existia um contexto histórico por trás disso. Mas de que em algum momento, o que o sujeito recebeu, o que ele aceitou, o que ele entendeu, o que estava ali, o que foi passado, para o outro. E aí, em algum momento, a gente não pensa, Poxa, por que eu pensei que tomar manga com leite faria mal? O que passa, assim, na cabeça da pessoa, Só vai pensar lá na frente, Isso vai sendo aceito inicialmente. E aí, quando a gente vê a própria vida, vai se... vai traçando caminhos que nem sempre aquela verdade que parece absoluta, ela é tão absoluta assim. E isso acontece em muitas coisas. Por exemplo, quando a criança nasce, os pais são para ela tudo no universo. Eles são a moral, eles são a ética, eles são tudo, eles são super poderosos. Nossa, meu pai é gigante, minha mãe é uma super mãe. E aí cresce, chega ali às vezes na adolescência, e isso começa a cair. Por que muitas vezes o período da adolescência é um período que traz muitas controvérsias? Porque é um período onde aquilo que é moral, que foi passado, entra em contradição com aquilo que o sujeito começa a observar de uma outra maneira.
Às vezes é a mesma coisa que foi dita por várias e várias vezes, mas que o sujeito agora enxerga de uma forma diferente, por estar numa perspectiva diferente da vida, num momento e num movimento diferente. Então, isso pode acontecer, falo adolescência, mas isso pode acontecer até o último dia de vida do sujeito. Quantos de nós, muitas vezes, não nos deparamos com questões que a gente pensava, nossa, era isso, né? Isso é o correto, isso é moral, isso é o que deve ser feito, é isso que eu faço. E aí, depois de um determinado momento, aquilo perdeu sentido. Então, o que aconteceu que aquilo perdeu sentido? Ah, não era? Se era tão moral assim, o que aconteceu que mudou? Existe algo do sujeito nessa relação com o outro e com o mundo que vai trazendo novos sentidos para a existência e para aquilo que ele, né, considera, para aquilo que vai dentro da cadeia do significante do sujeito. E aí, né, é importante dizer que ela tanto ocorre, né, de maneira inconsciente, mas chega um momento também de tomada de consciência de algumas coisas. Esse aqui é bem legal. Como a ética psicanalítica lida com o conceito de normal ou patológico, em comparação com as abordagens filosóficas que definem a moralidade universal? Para a psicanálise não há moralidade universal. Existe um conjunto de regras que são aceitas numa determinada sociedade, né? De regras, padrões, costumes. Então, para uma determinada tribo indígena, é moral andar nu. Para a nossa sociedade, hoje, né? Brasil, Rio Grande do Norte, Natal, Parnamirim, por aqui, não é normal, né? Não tá dentro daquilo que é aceito socialmente, não é moral. E aí é interessante a gente pensar sobre o conceito de normal e patológico, que a própria psicanálise ela vai contra, e aí eu digo contra, não no sentido de simplesmente debater, né, se colocar contra uma coisa, mas que ela vai num caminho diferente daquilo que é considerado patológico e também daquilo que é considerado normal. No sentido de que para a psicanálise não tem conceito de isso que a pessoa faz é normal e isso é patológico. Até porque a psicanálise não vai colocar num conceito, né, de colocar os sujeitos como sujeitos normais. Ou então a pessoa faz tal coisa, ela tem uma patologia tal, e aí é essa patologia, né, que geralmente isso está dentro da psiquiatria, né, da clínica médica, e aí dentro, né, de algumas abordagens, até dentro da própria psicologia. Então a psicanálise, ela não vai abraçar isso. A psicanálise vai escutar aquela pessoa. E aí é interessante que algumas pessoas às vezes perguntam, mas você trabalha com transtorno de ansiedade? Você trabalha com transtorno depressivo? E aí, né, provavelmente o psicanalista dirá, não, eu trabalho com pessoas que podem ser que tenham algum diagnóstico ou não. E até dentro disso, né, o próprio conceito, né, de neurose, psicose, perversão, autismo, não tem normal. É isso, a psicanálise vai definir, né? Neurose, psicose, perversão, autismo, mas não tem o conceito de normal. E para encerrar, né, o nosso bloco de perguntas, quais as implicações para o comportamento humano e a política se usamos a psicanálise para compreender as teorias éticas e políticas clássicas? É possível sintetizar ética filosófica? Olha, é interessante, né? Tentar ver, porque a psicanálise ela não vai abraçar essas coisas, né, chamadas
teorias éticas e políticas clássicas. É óbvio que a psicanálise ela não nasce só do nada, né? Às vezes as pessoas pensam, né, que foi só o Freud que criou a psicanálise e pronto, surgiu dele, da cabeça dele. Freud leu muita gente antes de chegar na psicanálise. Então, para ele escrever O Mal-Estar na Civilização, ele leu outras pessoas, ele estava em diálogos com outras pessoas. É óbvio que ele vai beber ali de várias fontes para poder, né, colocar a psicanálise assim em caminho, né? Mas de que sintetizar a ética filosófica e psicanálise, se é possível sintetizar, eu acredito que não. Porque essa palavra sintetizar, eu acho que a própria filosofia, mesmo não sendo a minha área de, né, propriedade, eu acho que é muito difícil sintetizar a filosofia e a psicanálise, né? Porque tem um momento que a filosofia, ali junto com a psicanálise, elas conversam bastante, mas sempre há um momento que elas vão divergir em algum caminho, em alguma entrada, né? A psicanálise ela se separa da filosofia, principalmente quando a gente vê na teoria de Descartes, né? Penso, né? Logo sou. A psicanálise não é assim, né? Porque você pensa, você é. A psicanálise existe outra coisa, um outro caminho, que não é necessariamente o caminho da racionalidade, não que, né, o sujeito inconsciente seja um sujeito do inconsciente, seja um sujeito completamente alheio, não é isso, mas ele que a psicanálise parece que supera, que diz, tá bom, não tem toda essa razão, então vamos ver o que é que tem aí, então. Acredito que seja isso. Gostaria muito de agradecer ao nosso convidado, né, pela participação e dizer, né, que além do tratamento, né, da análise psicanalítica, ela também faz atendimento clínico e ajuda as pessoas a trazer um aprofundamento, né, da compreensão sobre si, sobre o universo que elas estão inseridas, e isso é muito legal. Então nós agradecemos de todo o coração a sua participação, né, e desejamos, né, que futuramente venham outras parcerias. Então é isso, muito obrigada e até a próxima, pessoal!